da Figueira da Foz e fiz o meu percurso escolar normal até o 10º ano e depois decidi vir para o Porto, para a Soares dos Reis, logo o 11º, e fiz cá o 11º e 12º. Depois entrei nas Belas Artes, aqui no Porto, no curso de Design de Comunicação. Acabei o curso e estive 2 anos a dar aulas, a dar aulas ao 7º e 8º ano. Depois, entretanto, regressei ao Porto e aí é que intensifiquei a minha atividade enquanto autor de banda desenhada e artista plástico. E ilustrador também. Bem, eu comecei a expor ainda adolescente, mas assim com mais consciência e com mais continuidade, desde que regressei ao Porto, depois desse período em que estive a dar aulas no Rio do Tejo, perto de Santarém, 2 anos, ou seja, por volta dos 24, agora tenho 35. Bem, ainda andava nas Belas Artes quando tomei contacto com a banda desenhada de autor, por intermédio do Salão de Banda Desenhada do Porto, organizado pelas pessoas que hoje também editam os meus livros, Mundo Fantasma, que é o Júlio Moreira e o Rui. Portanto, nesse festival vi pela primeira vez banda desenhada diferente da que estava habituado em ver em revistas, sobretudo, que era a banda desenhada de super-heróis e alguma banda desenhada franco-belga, pouco mais. Enquanto no Salão de Banda Desenhada aqui do Porto, começaram a aparecer autores como o Peter Cooper, o Daniel Klaus, o Joe Matt, o Chester Brown, o Joe Sacco, autores da cena mais independente, com uma obra mais sobre o dia-a-dia, coisas também geralmente mais politizadas. E isso abandonou-me imenso e desde então comecei a fazer banda desenhada. No início ainda copiava muito alguns desses autores até com um traço muito diferente do meu agora, como o Charles Burns. Acho que isso é mais ou menos normal, depois com o tempo comecei a desenvolver uma linguagem própria. Mas no início estava muito colado aos autores norte-americanos, dos Estados Unidos e do Canadá, sobretudo. Não dá para dizer quando é que foi o meu primeiro trabalho de banda desenhada, propriamente dito, porque houve muitas tentativas abortadas e muitas coisas que eu fiz e que deitei fora e é um bocado impossível determinar, mas posso dizer, se calhar comecei a fazer banda desenhada assim com mais sucesso, ou a sentir-me mais maduro no meu trabalho quando regressei ao Porto, depois desses tais 2 anos a dar aulas, em que estive mais isolado e trabalhei intensivamente de uma forma muito descomprometida, ou seja, não mostrava as coisas a ninguém e nem as fazia com o intuito de mostrar e aí comecei a desenvolver uma linguagem própria. Depois, quando regressei ao Porto, comecei a fazer banda desenhada já de uma forma muito mais fluida, sem estar propriamente a copiar ninguém. Os fanzines, comecei a fazer fanzines e a participar em fanzines de outras pessoas, ainda durante os tempos da faculdade, mas foi também quando voltei ao Porto, juntamente com Miguel Carneiro, que comecei a editar mais regularmente e também a fazer coisas mais consequentes. Ou seja, nós fazíamos fanzines, no sentido em que fazíamos coisas autopublicadas, mas tentávamos afastar-nos o mais possível da conotação amadora que geralmente o meio dos fanzines tem, ou seja, tentávamos fazer a coisa o mais profissional possível, ter um critério de exigência muito forte e uma política editorial
tutorial muito rigorosa, número após número, e fomos sempre sendo cada vez mais ambiciosos e cedo começámos também a fazer fanzines em offset, com tiragens já de 500 e 1000 exemplares, e a certa altura já não sei bem quando é que um fanzine deixa de ser um fanzine para passar a ser uma revista, ou quando é que um fanzine passa a ser um livro. No fundo é sempre o mesmo espírito de independência, de autossuficiência. Mesmo hoje, os livros que eu edito com o Mundo Fantasma continuam a ser distribuídos por nós próprios, ou seja, eu também me vejo como um parceiro dos meus editores, não propriamente como alguém separado desse processo, ou seja, eu controlo, tenho total liberdade por todas as fases da edição e pronto, o espírito acho que é mais ou menos o mesmo. As diferenças entre os autores portugueses e internacionais são imensas, como é natural, porque o contexto é diferente. O mercado aqui praticamente não existe. O público para a banda desenhada é sempre minoritário e quando falamos de um país como os Estados Unidos, é claro que a minoria que lê banda desenhada, e sobretudo banda desenhada de autor, é suficiente para sustentar uma cena muito mais interessante do que a que existe cá. Mas a verdade é que também temos cá grandes autores. Nos Estados Unidos, os autores de banda desenhada costumam ter um desenho e um grafismo não tão experimental quanto os europeus, e nisso os portugueses acho que não são exceção. Os nossos autores diferenciam-se muito mais entre si através da sua linguagem gráfica e mesmo através dos seus universos. Pronto, são características diferentes. Eu digo isto, mas a verdade é que sou muito influenciado pela cena norte-americana, até porque não domino o francês e a maior parte destes livros não existem traduzidos para português. E isso é outra grande diferença que existe entre Portugal e os outros países europeus ou outros sítios civilizados, como os Estados Unidos ou o Japão, é que nós não traduzimos nada. Não traduzimos nada do que é novidade editorial. A única coisa que as pessoas conhecem das livrarias é o que provavelmente já conheciam de há 20 anos atrás, é o Corto Maltese, é o Lucky Luke, o Asterix e depois a parte dos super-heróis e da manga japonesa alguma. Hoje em dia chama-se ilustração a tudo o que não é propriamente desenho ou artes plásticas, mas também, a meu ver, muitas vezes não é ilustração, ou seja, chama-se ilustração a um género de trabalho gráfico que envolve o desenho e não só, e que está muito ligado também com a street art e com o universo do grafite e com a linguagem publicitária, mas que, a meu ver, não é ilustração. A ilustração para mim é quando se está a ilustrar um texto, quando se está a ilustrar algo que nos pedem para ilustrar, ou algo que nós queremos ilustrar, ou seja, a ilustração geralmente não sobrevive por si só, e
E o que hoje em dia se chama ilustração é geralmente bonecado inconsequente, que tanto pode estar numa parede, como nas sapatilhas, como numa t-shirt, como num boné, como numa tatuagem. É uma espécie de cancro visual que alastra por todo lado e que não tem sentido nenhum. No Porto existe muito isso também, e existem autores de banda desenhada, desenhadores e ilustradores com um trabalho também muito sério e que não tem nada a ver com as coisas que eu estava a falar, e, geralmente desconhecidos do grande público. Mas pronto, pessoas como o Miguel Carneiro, como o Carlos Pinheiro, como o Nuno Sousa, como a Ana Torri e alguns outros. Alguns espaços geridos por artistas, como por exemplo o Verde Rubro, onde alguns destes autores expõem regularmente. Espaços como, por exemplo, Estéril, Os Maus Hábitos, todos os espaços independentes que existem na cidade e que se dedicam a mostrar artes plásticas também pontualmente fazem exposições com autores cujos universos também passam pela banda desenhada, porque a maior parte destes artistas que eu vos falei aqui do Porto não fazem exclusivamente banda desenhada, fazem também pintura, escultura, por vezes instalação até, não sei. Ou seja, são pessoas que vêm geralmente das belas artes, não só, mas que vêm sobretudo de uma formação artística generalista. Existe um curso de banda desenhada de ilustração na ESAP de Guimarães, que é uma escola privada onde eu já dei aulas e onde também já dei aulas a Miguel Carneiro, onde dá ainda hoje o Nuno Sousa, o Carlos Pinheiro, o Daniel Silvestre, a Isabel Carvalho, que foi a criadora do curso, a fundadora do curso, também uma autora importante nestas áreas, que agora entretanto se tem dedicado mais às artes plásticas, mas foi ela assim a grande impulsionadora desse curso, que penso que é a única experiência do género em Portugal, pelo menos ao nível do curso de licenciatura. Depois existem pós-graduações e mestrados de ilustração, sobretudo, em todas as grandes cidades praticamente as que existem. Existem em Lisboa, Porto, em Guimarães também existe, em Barcelos também, que eu saiba, existe, Coimbra também há de existir qualquer coisa, certeza, mas é uma coisa que está bastante difundida. É curioso porque a ilustração praticamente desapareceu dos jornais e das revistas, mas acho que nunca esteve tão na moda. Embora, como eu disse, o que está na moda não seja propriamente ilustração, mas esse híbrido, que não sei bem o que é de chamar, mas que está entre várias disciplinas. Quando faço ilustração, faço encomendas e faço o que me pagam para fazer. Geralmente ou me pedem para fazer coisas que têm a ver com o meu trabalho autoral. Por exemplo, já tive muitas encomendas para jornais e para publicações de diversos tipos em que me pediam para fazer algo sobre a atualidade política ou sobre um tema qualquer político, ou então são coisas mesmo muito técnicas, muito comerciais, tipo fazer um storyboard para um anúncio publicitário ou fazer alguma coisa para uma empresa qualquer ou para um livro qualquer que vai sair. E aí, nesses casos, faço o trabalho como um artista comercial, ou seja, não tenho propriamente pudor em pôr a técnica ao serviço do objetivo, que neste caso é exclusivamente comercial. Mas aí tão pouco para mim é trabalho artístico, é algo que eu faço mesmo só para ganhar dinheiro, quando aparece e se precisar.
Entrei nas Belas Artes em 1998, acabei o curso em 2004, estudei pintura e foi de facto um ponto onde convergiu uma data de interesses e de pessoas que se mantiveram juntas até hoje. E a grande formação que tive lá foi sobretudo através desses parceiros de percurso. A partir do segundo ano, e um pouco frustrados com a falta de dinâmica de outras estruturas onde pudéssemos pôr à prova o trabalho que íamos fazendo, juntamente com 2 outros colegas, a Mafalda Santos e o André Sousa, começamos a partilhar informalmente um espaço comum de ateliê, que era uma casa que o meu avô tinha disponível, e muito em breve começou bastante espontaneamente a acontecer o facto de começarmos a abrir as portas do ateliê, quase arrumarmos a tralha para um lado e usarmos o próprio espaço de ateliê como primeiro tubo de ensaio do trabalho que íamos fazendo, testando com as pessoas que íamos chamando. Entretanto, a coisa foi ganhando outros contornos e outra seriedade e outro ritmo, sobretudo, ao ponto de vamos por nomear o espaço. Era o Pêssego para a Semana. Começou, sim, mais ou menos em 2002, 2003, assim, bastante informal. E foi um projeto que durou uns 6 anos. Entretanto, no final já tínhamos quase uma agenda regular mensal de artistas e amigos que íamos convidando. E foi sobretudo um espaço de muita experimentação e de muita aprendizagem coletiva, porque se cruzaram imensos vadios nesses espaços comuns. Muita gente das Belas Artes, mas que também trazia gente de outros lados. E proporcionou-nos também bastantes ligações a outros espaços mais ou menos com a mesma dinâmica. Chegamos mesmo a criar alguns percursos e alguns circuitos que durante uns anos eram bastante ativos e onde a promiscuidade reinava, no sentido, hoje vens tu à minha casa e experimentas expor aqui, amanhã vou eu, ou seja, foi mesmo assim uns anos de aprendizagem. Por acaso lembro que o Zé Maia foi das primeiras pessoas até que nos incentivou a continuar e a trabalhar cada vez com mais seriedade, e era das pessoas mais dinâmicas na altura, 1 ou 2 gerações acima de nós, que fazia esse trabalho bastante contínuo de pôr os trabalhos a circular e juntando pessoas de diferentes áreas e de diferentes idades. E sim, no Pêssego para a Semana, inicialmente o projeto era sobretudo para nós expormos o nosso trabalho e depois necessariamente começamos a convocar outras pessoas. As referências para mim são sempre inesperadas e vindas dos contextos mais às vezes paradoxais e contrastantes, ou seja, não tenho referências da alta e da baixa cultura, da cultura paralela, da cultura subterrânica. Houve várias pessoas que me foram influenciando diariamente. Como estava a dizer, a maior parte das pessoas eram mesmo parceiros de percurso que na altura acompanhavam e partilhavam dos mesmos delírios. Sim, 2 ou 3 professores na escola salvam às vezes um percurso académico e é quanto baste já encontrar 2 ou 3 pessoas que nos possam guiar. Na altura, um dos professores mais influentes e que chegou mesmo
muitas vezes o meu trabalho a confundir-se com essa influência era do Eduardo Batarda, que estava lá a dar aulas, entretanto reformou-se. Acho que não há primeira obra. Sim, começou-me cada vez mais a interessar as potencialidades do desenho, por contraste. Na altura estava bastante frustrado com o mundo das artes plásticas em geral e com a dimensão excessivamente formal que esse mundo adquiria na maior parte dos circuitos, e interessava-me um tipo de linguagem muito mais acessível que, por exemplo, o desenho potenciava, e comecei sim também por contacto pessoas como o Marco Mendes, que era assim viciado em banda desenhada. Começamos muito a experimentar o desenho como uma espécie de confessionário, ou seja, a usá-lo como espaço de projeção dos nossos desejos e delírios e frustrações, quase como desabafos partilhados. E por acaso até a primeira vez que publiquei, não a primeira obra, mas eu lembro a primeira vez que um desenho meu foi publicado foi através de um coletivo e de um duo também bastante ativo na altura, que era o Pedro Nora e a Isabel Carvalho. Tinha um fanzine que era A Língua. Por acaso o Pedro acabou de sair daqui há bocadinho, que também agora está a trabalhar connosco, ou seja, passado uma data de anos voltamos a encontrar. Sim, a sensação de ver um trabalho publicado e vê-lo a criar outros tentáculos e a passar de mão em mão foi uma cena que me começou a fascinar bastante, por tornar esse acesso ao trabalho muito mais fácil do que meramente numa parede branca, ou numa galeria, ou num espaço mais formal. E a partir daí depois foi um pequeno passo para começar a fazer as minhas próprias edições, e é daquelas coisas, a partir da primeira vez que fazes a primeira e que imprimes o teu próprio trabalho, depois é seguir correndo. Posso dar alguns exemplos. Na altura, quando comecei a desenhar, o projeto mais continuado que tinha era uma espécie de conjunto de personagens, também muito inspirado num artista americano que era o Harriman, que tinha um conjunto de personagens e uma história que era o Crazy Cat, e que era um conjunto de personagens que se mantinham, uma espécie de grande família. E na altura criei um personagem mais ou menos autobiográfico, bastante ficcional ao mesmo tempo, que era o Sr. Pinhão, e o qual usava como uma espécie de alter ego que me permitia, por um lado, deitar para fora tudo que ia acumulando, e ao mesmo tempo era um espaço de delírio, ou seja, que não era nunca um espelho daquilo que estava a acontecer, mais do que uma projeção daquilo que eu gostaria que pudesse estar a acontecer. E era sobretudo também uma proposta quase de manifesto, de propor uma dimensão não racional na relação entre os personagens, ou seja, propor outros níveis de racionalidade com os seus códigos. E entretanto o personagem foi saltando de livro em livro, envelhecendo. Este foi, Aqui Inferno, foi uma publicação que fiz com o Marco em 2009, foi assim a última edição e o projeto mais complexo. A Mula, na altura estávamos a viver juntos, e a casa era assim um ateliê, mais do que casa, era um ateliê permanente de criação, ou seja,
vivíamos mais de noite do que de dia e passávamos as noites a partilhar ideias e desenhos e a partilhar delírios, com uma casa sempre muito habitada por outros personagens freaks aí do Porto que fomos conhecendo, e na altura foi mesmo, a casa estava a começar a ficar pilhada de desenhos por todo lado e foi mesmo, devíamos mesmo publicar isto. Então começamos a juntar os desenhos, basicamente só o que tínhamos nas gavetas e nas paredes e em gavetas de amigos, e pronto, e lançamos o primeiro número. Tem aqui um bocado a história dos 6 edições que fizemos em conjunto. E entretanto começamos a lançar. O primeiro lançamento foi em casa, depois começamos a organizar cada vez mais os lançamentos fora de casa, e a coisa foi ficando séria, no sentido de começámos a autopropor-nos uma agenda de eventos e de lançamentos, de alguma maneira para ir tentando fidelizar também algum público e pessoas que iam acompanhando o trabalho. E depois o passo, assim, o maior desdobramento foi quando, em 2006, ou seja, estes fanzines, cada um tinha um número, era quase, sim, cada vez era um novo filho, por isso não havia propriamente uma lógica de continuidade, mais do que uma continuidade natural, mas os números, os nomes dos títulos mudavam de número para número. Então estes fanzines foram surgindo assim, bastante espontaneamente, cada um tinha um número diferente, só os títulos são mais ou menos elucidativos da tal nova racionalidade. O primeiro era Paint Sucks, o segundo era Lamp Art, depois lançamos o Estou a Ver, Estou Careca e a Minha Cadela Vai Morrer, é o melhor título de sempre. Depois o número assim mais dentro destes projetos, destes fanzines mais experimentais, o número assim mais sólido foi este do Cospa Aqui, com uma tiragem maior, já em offset, e mais ou menos nesta altura começamos a fazer um lançamento nos Maus Hábitos, na altura um espaço também bastante mais informal e experimental, menos consolidado, e por essa altura o Daniel convidou-nos a, assim mesmo, uma pequena provocação, e se tivessem aqui uma banca permanente de fanzines, e começamos a experimentar, no que acabou em 6 meses de delírio. Todos os fins de semana estávamos lá com a banca de fanzines, de quinta, sexta e sábado, e isso também nos permitiu fazer uma data de contactos com pessoas fora do Porto, mais concretamente até de Lisboa, que estavam bastante ativos já na cena dos fanzines, e que imediatamente trouxeram e vieram-se encontrar connosco, trazendo umas partes das suas edições quase para a gente distribuir e manter-se ali nos Maus Hábitos como um posto de venda e posto de contacto com estes fanzines. E depois acabámos por, durante estes 6 meses, sim, organizar eventos e outras exposições lá, e aí foi mais ou menos quando o projeto da Mula se consolidou, mesmo com essa nomenclatura. E durante esse tempo todo fizemos uma data de contactos com pessoas que tinham outros espaços e organizavam outros festivais, e então a partir daí a Mula tornou-se mais itinerante, o projeto saiu, deixou de estar aí, e depois passamos, não sei, 1 ou 2 anos a viajar dentro de Portugal, por Braga, Guimarães, Lisboa, fomos a Vigo também participar num festival. Ou seja, o projeto da Mula começou sempre com um stand de publicações, cada vez que tínhamos a oportunidade levávamos também uma data de desenhos originais, e era assim uma espécie de círculo, ciganada, tenda ambulante. Sei que vai havendo alguns cursos, há uns anos atrás, eu devia saber, mas talvez em 2006, 2007 começou a licenciatura de banda desenhada e ilustração em Guimarães, na ESAP de Guimarães, e um bocado também como prémio de carreira, desta anticarreira de militância à volta dos fanzines. Na altura eu e o Marco fomos convidados
pela Isabel Carvalho, que por sua vez foi quem desenhou e criou este curso de banda desenhada e ilustração, que seria a primeira licenciatura, ou é a primeira licenciatura especializada nesta área. E sim, foi um prazer na altura ajudar também a criar o curso, criando alguns dos programas das cadeiras com bastante liberdade, e no fundo esse espaço também ser assim um grande espaço de experimentação para nós, que sempre tínhamos tentado e vamos tentando pensar o desenho com toda a sua potencialidade. De repente termos um terreno fértil e aberto para propormos nossas próprias visões e abordagens ao desenho, seja mais de ilustração ou banda desenhada. Para mim o desenho é assim a palavra-chave no meio disto tudo, transversal às várias experimentações. Pronto, eu fiquei lá 3 anos, entretanto o Marco ficou mais uns anos, eu depois fui para Marselha, portanto, mas foi assim, um contacto mais direto. Para além disso, hoje em dia interessam bastante as oficinas com crianças. Acho que essa dose de experimentação ainda é bastante mais alta, e muitas vezes até a entrega e o empenho das crianças nessas oficinas, apesar de tudo, é bastante maior do que nessa licenciatura, que era uma coisa que também nós não percebíamos às vezes, como é que, sendo um curso tão específico, apesar de tudo, parecia que muitos dos alunos estavam ali um bocado contrariados ou sem grande iniciativa. E isso para nós era assim um bocado perverso, porque tudo que nós fizemos durante estes anos todos foi precisamente por não haver contexto, e, ou seja, obriga-te a criar o teu próprio contexto, e de repente quando tens uma moldura e um enquadramento que te facilita este contacto e esta aproximação a objetos que nós fomos trocando um bocado debaixo da mesa, parecia que isso era facilitar demasiado o trabalho e em geral as pessoas não estavam assim tão interessadas naquilo que estava a acontecer. Não sei, há tantos contextos dentro do contexto nacional e contexto internacional. Admito que sei, quando as pessoas acho que somos todos bastante como é que se diz, mutuamente inspirados uns pelos outros. Não sei, nós por acaso agora este ano, ou estes últimos anos, temos cada vez criado um contacto mais estreito com autores internacionais, com práticas e experimentações muito próximas da nossa. Não tanto dentro da ilustração especificamente, mas se calhar mais em termos do desenho. E desenho e da autoedição. E temos criado aí altas parcerias e irmandades com artistas, por exemplo, dos Balcãs, Sérvia, Croácia, Eslovénia. Por acaso temos aqui uma publicação que foi bastante sintomática, que é a Street Burger, que é um coletivo também que já existe há 15 anos em Ljubljana, e que na altura foi para nós uma enorme referência quando editámos o Cospa aqui, mesmo em termos de formato e de apresentação e de mistura de autores. A ilustração está a reinar. Cada vez mais é assim uma prática comum, mas a mim particularmente é uma prática que me interessa muito pouco. Acho que há uma abordagem imensamente fetichista à volta da ilustração, super formal, e muitas vezes bastante desinspirada, porque existem tipo 2 ou 3 estilos que aí, um bocado, como há bocado estavas a perguntar, parecem igualmente assim, planos e superficiais na relação que estabelecem com as possibilidades do desenho, e é assim uma espécie de mania gráfica que quase indistinta entre o que se passa cá e em muitos de outros autores de qualquer país em geral. E esse contexto da ilustração
reina porque porque tem uma data de aplicações mais quase até publicitárias, ou seja, desde pranchas de skate a mochilas, a t-shirts, a logos, ou seja, e sei que tem sido imensamente requisitado e cada vez abrem mais espaços ligados só a esse tipo de trabalhos. Para nós, ou para mim pessoalmente, é mesmo um universo que me está bastante distante e cada vez mais distante. Agora estava a rever uma das últimas vezes que participamos num ambiente mais próximo desse, foi uma exposição coletiva que aconteceu na Dama Aflita, que é uma das galerias e um dos espaços bastante ativos nos últimos anos e mesmo especificamente focado na banda desenhada e na ilustração, bastante até mais na ilustração. E na altura fomos convidados para uma exposição acerca do mesmo tema, e que para mim foi assim uma grande salguinhada desconexa de artistas que não se conheciam de parte nenhuma, um bocado a mostrar os seus talentos sem grande contexto. Pronto, é assim um universo que eu me desliguei, sobretudo porque nunca, acho que muito raramente ou praticamente nunca sinto que tenha feito realmente desenho de ilustração, no sentido de estar a ilustrar um texto. Normalmente faço um trabalho muito mais de simbiose ou de por contraste, de criar um trabalho à parte do texto que depois, dependendo da pessoa e dependendo das conexões que vão surgindo, possa criar outras leituras, e que seja uma correspondência mútua de o desenho libertar muitas vezes a leitura do texto, mas também vice-versa, e não haver nada que seja subserviente. Sim, por acaso este foi, antes de falar de futuro, posso falar de presente, se calhar das edições mais recentes que fiz em termos de desenho, e desenho que à partida podia ser visto quase como desenho de ilustração, mas que foi uma proposta comum e foi autoproposta por nós próprios, por mim e pelo Nuno Pinto, que é um poeta selvagem aqui do Porto com quem tenho estado a trabalhar, e juntamente com a Diana, Diana Lucas, que faz parte aqui da oficina, criamos este objeto que é uma espécie de publicação desdobrável, que seria uma espécie de antevisão de um livro que iríamos fazer em conjunto, precisamente que era um livro, uma antologia poética deste Nuno Marques Pinto, que me convidou de alguma maneira para ilustrar os poemas, sendo que o que me interessou nessa relação com a poesia dele foi lê-la, depois durante 1 ou 2 dias quase esquecê-la e de repente voltar a desenhar. E soltaram-se uma data de desenhos muito espontâneos, quase de escrita automática, estando habitado um bocado pelos fantasmas da escrita do Nuno. Os desenhos foram-se quase relacionando espontaneamente com essa escrita, a pontos de cumplicidades e de analogias que pareciam quase ilustrativas, que pareciam mesmo simbióticas, mas que tinham sido feitas de modo bastante desconexo, ou com uma outra conexão que é se calhar mais da empatia e da cumplicidade mais interina. E pronto, isto depois era uma espécie de poema labiríntico que se vai lendo e se vai desdobrando. Então, sim, texto e imagem concorrem para aumentar esta relação de labirinto da imagem com o texto. E depois traz um CD aqui dentro, com um concerto, que isto era um projeto também de poesia e harpa. E à parte disto, agora estou a trabalhar a preparar também uma publicação quase antológica de desenhos que tenho estado a fazer ultimamente e que aparecem em algumas publicações daqui e em alguns cartazes, que é esta relação, que são quase desenhos mais de intervenção e que foram feitos para serem colocados na rua, sobre a relação de uma mão com os caras de cu, assim, também uma espécie de novela macabra nesta relação hierárquica de poderes, de quem domina quem quer ser dominado. E estes desenhos têm aparecido um bocado avulsamente entre diferentes publicações ou em cartazes, e neste momento estou mesmo a trabalhar
num projeto que é compilar isto tudo, convidando outras pessoas para também criarem textos a partir desta novela, mas sobretudo e também evitando qualquer tipo de ilustração, ou seja, que os textos de alguma maneira pudessem ilustrar estas imagens. A minha proposta foi mais requisitar das pessoas textos que tivessem sido ativados pelos desenhos como uma espécie de rastilho, mas que pudessem mesmo divagar para outros universos. Ou seja, os desenhos eram um rastilho para o texto. E pronto, é uma coisa que